Olá, pessoal! Quem aqui não ouviu aquela frase? Se tudo der errado, vou abrir um OnlyFans. Querendo ou não, a gente tá vivendo uma popularização, da uberização da pornografia. E daí eu tô aqui hoje, nesse episódio maravilhoso do Gaycast do Voz Afirmativas com a professora Roberta Bacarin, psicóloga, sexóloga, professoras em cursos de graduação e de pós, pré-mãe, e Uhum. prestes a defender sua tese de doutorado, que então, aceitou vir falar com a gente. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, Anderson. Sabe que eu sou sua fã, né? Ah, e eu sou teu. Tô muito feliz de ter aqui, E a gente tá com o nosso projeto da formação de sexualidade, que tu vai ser uma das nossas professoras. E assim, só pra te avisar, eu vou assistir sua aula, tá? Vou deixar isso bem Ai, que claro, ótimo. né? Vai ter spoiler dela hoje. A gente acho que vai tocar por esse assunto também. Acho que vai ser bem legal. Mas hoje a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre pornografia, Que é um tema, Uhum. vamos dizer assim, cabeludo, que é um tema que é um tabu na nossa sociedade, mas eu acho que a gente, como psicólogos e também como comunidade LGBT, é interessante a gente pensar sobre isso, porque são coisas que eu acho que conversam muito. E daí eu queria te perguntar, Roberta, para que tu acha que serve a pornografia? Eu acho isso muito interessante, né? Como a gente pensar para que serve a pornografia. Eu costumo fazer contrapontos, assim, pensar, tá, então, mas eu quero falar sobre pornografia agora. Vamos pensar que eu quisesse falar sobre outra coisa, por Uhum, exemplo, literatura. tá, Para que serve a literatura? para Serve para muita entretenimento. coisa. E Uhum, pode servir para nada também, para uma pessoa que não curte literatura. Para que serve a poesia? Para que serve o cinema? Para que serve? Pode servir para muita coisa, pode servir para nada. E eu acho que a pornografia, enquanto um fenômeno cultural, social, que está aí desde sempre, né? Isso também pode servir para algumas pessoas, para muita coisa, para suprir relações precarizadas, principalmente quando elas se iniciam já num período muito anterior, sabe? uhum. Então, tipo assim, relações primárias precarizadas que podem entrar em contato daí depois com a pornografia, e essa pornografia vai entrar nesse sentido de suprir, como pode não ter para outras pessoas, né? Então, eu acho que, mais do que pensar no para que a pornografia serve, eu sempre gosto de pensar o que é a pornografia Uhum. e como que isso vai mudando, sabe? Conforme o nosso desenvolvimento tecnológico. Uhum. Por exemplo, eu não sei se você já viu assim, aqueles filmes onde uma praça italiana, os homens estão contando causos, assim, histórias, Uhum. e são histórias eróticas. Isso Uhum. era muito comum, né? Há tempos e tempos e tempos atrás. Então a pornografia ela vem de o conteúdo erótico, ele já vem desde uma tradição oral. Uhum. Aí ele passa pela escrita. Quantos livros não foram proibidos, que hoje são livros eróticos, não são proibidos, mas já foram tidos como pornografia. Uhum. Mas a ideia mesmo de pornografia ela começa com o desenvolvimento tecnológico, principalmente filmado. Ok. Né? Então, o desenvolvimento das gravações do conteúdo erótico. Então, hoje, aí eu fico pensando, né? Hoje, com a internet, o salto dessa pornografia é algo muito grande. Por isso que a gente tem recebido tantas pessoas que estão falando sobre isso, né? Falando assim, olha, eu acho que eu consumo muita pornografia, Uhum. né? Então, porque o acesso está diferente. Faz sentido. Então, antes, como é que era para a gente ter acesso a esse conteúdo erótico? Tinha uma questão de gênero aí também. Eu acho que é interessante isso que tu tá falando, né? Tu sabe que acho que foi 2015, eu fui nos Estados Unidos num congresso e em Miami tem o Museu do Sexo. Não sei se tu já ouviu falar. Uhum, E ele é muito interessante porque ele tem toda a história do sexo e daí tem várias figurinhas do tipo assim, o Kama Sutra, por exemplo, que também não é exatamente pornografia, mas é um tratado uhum. sobre sexo. E eu acho interessante que quando a gente pensa em pornografia, a gente pensa como um fenômeno muito recente.
Mas pelo que tu tá trazendo, eu acho que também pensando agora, lembrando dessa experiência, na verdade é algo muito antigo, mas que tá, né, pelo que tu tá dizendo, ele criou uma nova roupagem nessa facilidade de acesso. Tem uma questão da erotização, como isso vai mudando, né? Uhum. Por exemplo, existiam imagens, pinturas sagradas, assim, de amamentação. Até trago isso porque na minha tese eu falo sobre isso, Que legal. mas que é da virgem lactans, então da virgem amamentando. Uhum. E às vezes essa virgem está amamentando um adulto até. Nossa. Aquilo estava em igrejas, estava em hospitais, estava em espaço público, como uma imagem sacra. A partir de uma virada religiosa, passa-se a pudorizar, de certa maneira, esse seio, e aí várias dessas pinturas já não fazem mais sentido, porque eles pintaram um tecido em cima daquele seio que estava exposto, e aí você vê, por exemplo, um bebê mamando num tecido, nessa pintura, que é uma pintura que já teve um outro significado, significado da nutrição, né, da reprodução, da continuação, do alimento, e tudo isso tinha uma outra interpretação, isso do cultural. Eu lembrei daquela história do Papa que fez a castração das estátuas no Vaticano também. Tinham várias estátuas de homens com o pênis lá, e dele foi lá e pá, disse que ele propriamente foi lá e cortou um por um dos pintos dos coitados das estátuas. Exato. Né? Numa coisa do tipo assim, agora isso não pode mais. Isso deixa de ser algo público e tem que ser privado, e eu preciso, inclusive, descaracterizar obras de arte super importantes, né? Que é uma coisa que hoje a gente, né, prioriza muito, que é manter as coisas como elas são, o mais próximo possível da originalidade, né? Mas é interessante. E daí, eu acho que, né, que você estava falando da modificação, me veio muito a época, né? Eu tenho 30 e poucos anos, né, pessoal? Da época das locadoras, onde tinha aquele cantinho reservado, onde as crianças não podiam entrar. Com a Com a cortininha. cortininha preta, exatamente. Não Não podiam, podia. entre Não, eu nunca entrei, né? Eu aspas. confesso, nunca deixaram eu entrar nessa área. Sempre tinha um horário que era um jovem que estava trabalhando, que fazia umas vistas grossas, assim. Então, mas eu acho que isso é muito importante até para a gente pensar do que é, quando você pensa o que é a pornografia, qual é o acesso que hoje a gente tem a ela e quem tem acesso a ela. Então, se naquela época já rolava um corre enorme para ter acesso à pornografia, obviamente é a mesma coisa, continua acontecendo. Só que muito mais fácil, ninguém precisa fazer um corre grande para entrar em contato com esse conteúdo. Então, assim, quando a gente está. E se estamos preocupados e preocupadas com relação ao acesso à pornografia, não tanto sobre conteúdo em si, porque conteúdo eu acho que tem de monte, né? Depois, ainda principalmente agora que esse poderio todo saiu muito da mão da indústria cinematográfica. Eu acho que hoje em dia o conteúdo mais acessado são as produções caseiras, até, Ou né? as que parecem caseiras também, né? Porque tem muita gente que Aham, profissionalizou o vídeo caseiro, né? O amador. exato. E aí pensar assim, se isso é uma preocupação de adultos. Isso não é uma preocupação para as crianças e para adolescentes, porque se você tem em casa uma criança ou um adolescente que já teve contato com a internet, ele já teve contato com pornografia. Começa por aí. Não é uma dúvida. Sim. Isso já aconteceu. E mesmo se você não deu o celular na mão dele, o amiguinho tem, alguém tem. Então, a gente precisa começar a se preparar para falar sobre pornografia. Nós, adultos, né? Nós, profissionais de saúde, muito antes do contato acontecer. Isso é interessante, né? Porque quando a gente assume a responsabilidade de falar sobre isso, talvez a gente controle a narrativa, daí a gente talvez possa fazer uma narrativa que seja construtiva, né? Não aquela Exato. narrativa do escondido, da Do performance, do proibido. proibido, que acaba sendo, pode ser muito danosa, né? Exato. Por quantos anos você proíbe teu filho de comer chocolate? Sei lá, a Organização Mundial da Saúde, estou me preparando para isso, né? Para não comer chocolate na frente da minha filha por 2 anos, porque a Organização Mundial da Saúde recomenda que açúcar não é legal para criança até os 2 anos.
Você acha que ela vai ser uma adulta que não vai comer chocolate por causa disso? Não. Talvez não, mas provavelmente sim. Uhum. Mas isso já constrói a relação dela com o açúcar. Esses 2 anos já melhora a relação dela com o açúcar. Então, quando a gente consegue estabelecer, né, essa interpretação desse mundo ao qual a criança ainda não tem um significado para dar para ele. Gente, eu adoro pensar assim, Anderson, eu sou a louca da internet, né, do Google, eu sou a rainha do Google, adoro o Google. E eu gostava muito do chat GPT também, mas aí eu descobri que ele mente pra caramba, gente. Ele erra! Ele é péssimo, tá? E ele tá me ouvindo. Mas, enfim, eu tenho feito muitos exames de pré-natal e tal. Primeira coisa que eu pego é ver o que é ácido não sei das quantas. Pá, Google. Né? Então, assim, qualquer dúvida que a criança ou adolescente vai ter hoje em dia, é Google nela. E isso é muito interessante, né? Porque daí vem aquela coisa, né? Aquela cena clássica do filho que pega, sei lá, uma camisinha ou um brinquedo sexual dos pais e chega e diz assim: papai, o que é isso? E daí vem o caos. E daí a gente não se dá conta que talvez se a gente não ensinar, alguém vai. Né? Eu não sei tu, mas, por exemplo, eu fui um jovem que os meus pais não se sentaram comigo para conversar sobre sexo, sobre... Tipo assim, eu aprendi na rua, né? Roots. Né? E daí, tipo, como se coloca uma camisinha, como faz todas as coisas. E o quanto... E daí é complexo, né? Porque daí, se a gente pensa... Vamos pensar na pornografia. Daí a gente tava falando, né? Pra que serve a pornografia? Será que a pornografia é a melhor forma de alguém aprender sobre sexo? Com certeza não é. Por isso que essa conversa ela é tão espinhosa, né? Porque a gente odeia criminalizar a pornografia, porque não é só. Isso é muito simples, sabe? É muito, muito vulgar você pegar um objeto e falar: tá aqui a culpa da objetificação da mulher, tá aqui a culpa da cultura do estupro, tá aqui. Não, gente, não tá. Inclusive nessa semana, né? Que semaninha pra gente falar disso, né? Como é que a gente tá falando da cultura do estupro? Tá botando a culpa na pornografia? Gente, a gente tá muito atrasado. Só então, eu acho que assim... Quem assim... tá vendo o vídeo fora de data, essa semana tá tendo toda uma discussão na Câmara, né, de Deputados em relação à criminalização do aborto a partir da 20ª semana. 22. Isso, mesmo que seja em situações de estupro, né, ou que a mãe esteja em risco. Então tá tendo toda essa discussão e a gente tá muito nervoso com isso, porque a gente tá tirando um direito legal dessas mulheres. E pior, né, eles estão se colocando a possibilidade do crime do aborto, a mãe vai ficar mais tempo na cadeia do que o próprio abusador. Claro. E num país onde a gente sabe que os números de violência sexual contra a criança é imenso. Agora você responsabiliza uma criança ela identificar uma gestação, né? Então, tinha que ser antes das 20 semanas. Então, tudo isso é realmente bastante complexo. Então, quando a gente está falando, é espinhoso esse tema, porque a gente não quer simplesmente botar nesse pacotinho de falar, a pornografia é só péssima. Porque não é assim. Tem pessoas que se relacionam bem com o conteúdo erótico. Isso é muito complicado, né? Às vezes eu vejo... Sigo muitos psicólogos no Instagram, né? Imagino que tu também. E principalmente da área da sexualidade. E eu vejo muito algumas pessoas, inclusive, demonizando a pornografia e a masturbação como se fosse a pior coisa do mundo. E o quanto a gente volta justamente para esse discurso moralista, aonde tem pessoas que vão se relacionar muito bem, que vão ter experiências super interessantes com isso e que acabam, né, simplesmente gerando ansiedades desnecessárias, né? Ou em campos que podem ter discussões muito boas, onde se não pode, né? Mas a gente também não consegue fugir, né, e ser assim tão superficial a ponto de não falar que há uma representação do sexo ali. Né? E será que essa representação do sexo ela é adequada? Então, uma das coisas que eu costumo falar com os meus pacientes é assim: tem uma coisa que a pornografia não te ensina, é que, igual quando você está jogando FIFA lá com Maradona, é uma coisa. Na hora que você vai jogar pelada no bairro, você não é o Maradona ali, entende?
E aí é isso. Então, tem uma questão até de padronização de corpos, né? Mas lá, quando a gente está falando de indústria da pornografia, né? Mas hoje ainda tem as dissidentes, Sim. né? Então, Ai, esqueci qual que é o termo mesmo do... Tem um termo para esse pornô que é... Amador? Que, enfim, não, que hoje está trazendo mais conteúdo tipo do real do sexo, corpos reais, em situações reais, que não é o amador, mas é realmente contrário. Mas, enfim, você entra numa lógica de reprodução que é, tem alguns prejuízos aí, que a gente daí vai perceber lá demandas da sexualidade, talvez, tá? Talvez é uma prática sexual com estímulos sexuais completamente fora da realidade, completamente inadequados, principalmente para a mulher. Não há uma estimulação genital da mulher que, né, na vida real, vá trazer prazer para essa mulher. Focada na penetração e focada no orgasmo. Então, assim, até uma das contribuições. Eu gosto muito de trazer assim como a gente trabalha com isso lá na clínica, né, em sexualidade. Uma das coisas muito importantes, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem dificuldades com o orgasmo, traz alguma questão relacionada ao orgasmo, e eu vou trabalhar com ela nesse sentido. E às vezes eu vou precisar que ela faça exercícios de masturbação em casa, eu preciso ser muito bem passar para ela orientações muito específicas para ela não usar a tela nesse momento. Por mais que ela tenha uma relação boa, às vezes, com a tela. Porque o quê? Eu preciso que essa pessoa se conecte com a sua experiência sensorial. Sim. E a pornografia acaba dificultando isso. Então, uma autopercepção dos sentidos que fica prejudicada porque eu não estou vivenciando o meu corpo. Eu estou vivenciando o prazer que eu estou ali na tela vendo, né? Eu lembro de uma frase muito emblemática da Aline Sardinha, né? A Aline Sardinha, para quem não conhece, é uma professora maravilhosa, né? Renome de sexualidade, e que ela fala, né, que quando a gente está assistindo um campeonato de mountain bike e o pessoal tá lá andando de bicicleta, descendo montanha, subindo montanha, a gente consegue olhar para aquilo e diferenciar, tá? Isso é uma coisa, eu andando de bicicleta em Porto Alegre, na Ipiranga, é outra. Agora, no sexo, muitas vezes a gente não consegue fazer essa diferenciação, né? Que a gente não consegue ver que o sexo performático, porque isso eu acho que é difícil as pessoas muitas vezes conseguirem entender, que aquele sexo da câmera é sexo. De certa forma é, mas ele é um sexo para a câmera, ele é um sexo para os olhos, não um sexo para o corpo. Né? Então, tipo assim, aquelas posições que não fazem sentido nenhum, mas que ficam bonitas na câmera. E daí a pessoa, quando aprende sexo na pornografia, ela vai tentar aquilo. Em alguns casos pode dar certo, mas em outros podem não dar e não vai encaixar. E daí, como tu falou, né, foco na penetração. Eu achei interessante que tu falou foco no orgasmo, né? De um deles, pelo menos, né? Porque às vezes é aquela coisa, eu me preocupo com o meu e não me preocupo com o outro, porque eu não sei estimular o outro. Né? E acaba sendo muito complicado isso, porque também quando não se tem esse espaço para se conversar sobre sexo, infelizmente na nossa sociedade a gente não tem esse espaço, a gente não tem onde aprender, né? Pois é, porque tá difícil fazer. Tô ligando meu computador aqui, tá? Desculpa, baixei. Tá difícil a gente fazer os adultos compreenderem a responsabilidade deles nessa questão, né? E nossa, de profissionais da saúde também. Então, acho que tem isso que a gente não pode se desvincular do quanto que a gente está conseguindo ou não. Tem uma questão bastante interessante da pornografia para a gente pensar, Anderson, que é assim, muitas vezes é através dela que os desejos, as orientações não heterossexuais se legitimam pela primeira vez. Né? Às vezes é ali que eu consigo reconhecer, por exemplo, que o meu desejo é válido, que ele existe. Aí você pega, assim, por exemplo, profissionais da saúde que podem fazer vários desserviços por aí, como, por exemplo, conheço uma pessoa que é um homem gay, mas que nem sempre foi um homem gay, né? Porque aquilo, sociedade, heterossexualidade compulsória,
E aí ele estava em uma relação heterossexual e ele assistia vídeos gays, de pornografia gay, e conversava no chat com homens. E ele levou isso para a terapia dele. Essa psicóloga falou, sabe o que para ele? Cuidado, porque você pode abrir essa porta e não conseguir fechá-la mais. Sabe? Sabe? De tudo que você pode falar. Uma hora dessas. Isso realmente é uma questão, é uma coisa assim que eu acho extremamente inadequado. Obviamente, ele não tinha naquele momento o senso crítico para falar, meu Deus, profissional horrível. Ele ficou se sentindo mal, ele ficou. Então, isso é bastante complicado também. Mas a pornografia, ela pode também criar esse espaço, às vezes, onde a pessoa vai entender que o desejo dela pode existir. E eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente falou um pouquinho dos pontos negativos, mas é importante a gente pensar os pontos positivos também. Porque a pornografia pode ser um lugar onde eu, né, pelo menos na minha fantasia, eu vou experienciar outras situações, onde, né, eu posso, né, descobrir interesse em certos desejos diferentes do que aquilo que eu tô acostumado ou aquilo, né, que a sociedade diz para mim que é certo ou errado. E eu acho que esses são pontos muito importantes da gente pensar, né, que é como eu posso explorar isso de uma forma interessante. E daí vem, claro, eu fiquei pensando, né, quando tu falou da questão, né, do homem gay que ainda não se via como gay, como isso é complicado. Porque, querendo ou não, quando a gente é LGBT, a gente, né, pelo menos a minha geração, a Somos. geração atual. Não, mas a geração atual eu acho que tá um pouco melhor. De tipo assim, as nossas experiências são muito clandestinas, né? Então, aquela coisa, enquanto um casal hétero, um menino e uma menina, eles vão ter uma exploração da sexualidade vigiada, então, tipo assim, eu sou a mãe dessa menina, então eu não vou que não é bem assim pra dormir lá em casa, né? Tem toda uma coisa vigiada e de proteção. Se a gente pega dois meninos ou duas meninas que não vão se sentir à vontade de falar com esses pais, não vai ter essa proteção. E daí isso faz também, às Exato. vezes, até uma iniciação sexual muito atropelada, às vezes até precoce, no sentido assim não que a idade seja uma coisa, mas da forma como vai ser feita, né? Precoce nesse sentido, e sempre clandestina. E Desprotegida desprotegida, né? Desprotegida de preservativo, desprotegida, às e vezes, de em informação. locais, né? Às vezes, tipo, um banheiro, um matinho, uma coisa, que acaba sendo Uhum. muito complicado. E que, no final das contas, acabou se tornando até parte, eu acho, da mitologia LGBT, né? A coisa do banheirão, a coisa das trilhas, o que é muito Que complexo também. existe. Claro que existe. Porque é onde a pessoa muitas vezes consegue ter acesso a uma relação Sim. sexual que ela esteja interessada por um contexto todo ainda social, Exatamente. familiar e cultural de Né? homofobia, E é aquela coisa, LGBTfobia. né? Não é um julgamento, mas o risco associado a isso. Do tipo assim, de ser preso, de ser assaltado, né? E é uma coisa que eu acho que, como eu trabalho muito com gays, é uma coisa que eu sempre, quando vem essas situações, eu sempre trago, eu digo assim, tá tudo bem. Minha única preocupação é com a tua segurança física. Se tu consegue, né, te colocar numa situação onde tu vai tentar minimizar os danos em relação a isso, não vai ser eu que vou estar aqui para julgar, né? Claro. E às vezes, né, inclusive né, o porno, a pornografia pode ser um jeito de eu explorar uma coisa que eu sei que eu não sou capaz de, por sou casado e não quero trair meu marido, né, ou minha parceria não gosta desse tipo de prática, mas eu tenho prazer em assistir, então vou usar isso a meu favor. Isso também pode ser, eu acho que uma forma saudável de uso de pornografia, né? Sim. Eu acho que assim, a palavra saudável para mim ela é bastante complicada, assim. Eu ainda fico um pouco presa nela, assim, né? Porque como é algo tão pessoal, eu e meu namorado a gente discorda muito sobre o que é saudável ou Sim. não. Para mim, por exemplo, comer pizza e hambúrguer uma vez por semana é completamente saudável, Também acho. psicologicamente saudável. Não é saudável para mim. Eu penso comer mais do que uma vez por semana essas duas comidas, por exemplo. Para ele,
tipo assim, comeu é uma vez por ano, já matou esse ano, agora é só ano que vem. Então, né, a ideia de saudável, eu acho que ela é complicada. Se a gente pensar, bolo de chocolate, quanto que eu posso comer? Mas enfim, eu sou taurina, eu sempre vou jogar para o exemplo da comidinha, né? E achei ótimo. E eu já sei para quem é que esse bebê vai pedir hambúrguer quando quiser. Não vai ser pro pai, obviamente. Não vai ser. As escapadinhas para comer as coisinhas gostosas vai ser com a mamãe. Vai chegar com a boca cheia de maionese. Onde é que tu foi, minha filha? Ah, em lugar nenhum. Imagina. Isso que é bolo de salada. Bolo de salada. Aí eu fico pensando assim, nessa questão do o que é para pensar do o que é o saudável, como eu trabalho no meu consultório. Se a pessoa chega para mim com essa demanda, porque eles chegam investigando, né, se o uso deles é saudável ou não. E digo deles porque sim, eu recebo mais homens com essa queixa. Na verdade, nunca aconteceu de eu receber uma mulher com essa queixa até hoje. Então, os homens que me procuram com essa queixa, investigando isso, eu sempre exploro três dimensões, que é a pessoal, a laboral e a relacional. Então, vamos tentar identificar. Talvez hoje você não esteja identificando ainda, mas vamos lá. Tem prejuízo na tua vida pessoal? Ah, acho que não. Tem prejuízo na tua vida? Ah, acho que não. Bom, se bem que às vezes quando eu me estresso, eu acabo indo no banheiro, fico vendo vídeo por meia hora. Bom, então a gente tem que pensar se isso não está prejudicando a tua vida laboral. Tem prejuízo na tua relação? E aí a gente vai fazendo um mapinha mesmo, sabe? E sabe o que a gente tem que fazer com esse hábito? Porque eu acho que assim, a pornografia ela é um hábito, e aí eu vou te contar que eu trouxe algo para você que você vai gostar. Que eu peguei os resultados dos questionários de modos. Não vou apresentar, mas vou te contar que tem uma variável que aparece sempre nos questionários de modos com pessoas com uso de pornografia. Então, tem esse comportamento, a gente vai ter que negociar com ele. A gente vai ter que aprender a trocar ele por outro. Porque o que ele está, na verdade, é tentando suprir uma emoção negativa que foi ativada em algum momento daquele dia. É uma estratégia de enfrentamento. É uma estratégia. É uma estratégia. Dificilmente a pessoa vai trazer uma rotina da qual ela não consegue de maneira nenhuma se livrar. Como, por exemplo, por isso que é difícil falar que é uma dependência, sabe? Porque você não gera uma crise de abstinência na pessoa se ela for para o mato ficar sem internet. Ela não vai ter essa crise de abstinência. É diferente. Isso é importante, né? Porque se discute muito isso, se existe ou não esse diagnóstico. E a gente, né, pelo menos até o DSM-5-TR, que é a nossa referência, não existe um diagnóstico de dependência de pornografia, né? E se tivesse isso em pesquisa, ia estar lá. Sim, isso é um detalhe bem importante, né? Que é aquela coisa das discussões que tem, tinha que ter o transtorno tal. Não, porque não se caracteriza dessa forma, né? Não se viu isso como uma característica que fizesse sentido como um diagnóstico diferente. Mas é legal isso que tu tá falando, né? Porque eu acho que o quanto. Né, a impressão que eu tenho que isso é muito maior no público masculino, que é do uso do orgasmo e da masturbação, não só da masturbação, porque eu vejo muito isso, por exemplo, no uso do Grindr, né, de aplicativos mais de sexo casual, que é o de orgasmo como uma estratégia de autoalívio, né? Ou às vezes autoestimulação, mas no sentido de, tipo assim, eu quero sentir para me aliviar. Eu tô mal, eu preciso transar, né? E isso acaba sendo muito danoso, porque a coisa se desconecta, né? Uma coisa é sexo pelo prazer, outra coisa é o sexo por não querer sentir as emoções que eu tô sentindo. Exato, e ainda hoje a mulher ela é mais a menina, né? Desde criança, ela é mais autorizada a entrar em contato com a sua emoção. Ela é ainda mais assim, ela pode sentir, ela pode chorar, ela pode. Agora o menino ele é já travado ali de começo, então ele precisa de alguma maneira lidar. Então o que tem aparecido em todos os questionários de modos esquemáticos é o lado aí, o modo do autoconfortador desligado. Sim. Independente dos esquemas, os esquemas variam, Anderson. Claro. Porque não importa qual é o esquema que está ativado. É dor. O que importa é que doeu.
Sim. Doeu algo, aconteceu algo, doeu, e esse algo pode ter acontecido agora e pode ter acontecido faz tempo, tá, gente? Não há tempo para o sentimento, porque eu posso a qualquer momento olhar para esse copo d'água e ele me faz lembrar de tal pessoa, do dia que eu bebi água, que eu estava com, ou que eu estava com sede, a pessoa não me deu, entende? Então, entrei em contato de novo com essa dor, preciso de alguma maneira anestesiar esse sentimento. E é muito complexo, né, Amada? Porque daí a gente pensa, a gente vê o funcionamento, eu vejo muitos na clínica, assim, e daí a gente vê um funcionamento que as pessoas, elas chegam ao ponto que elas nem sabem o que está incomodando elas. Não, não Né? sabe. É uma desconexão total. Às vezes não sabe, às vezes não se permite saber também, né? Porque às vezes são dores muito complexas e vergonhosas em alguns casos, né? E o quanto isso acaba sendo difícil. Né? Então, E você conhece alguma vida sem dor? algumas. Alguma experiência humana sem sofrimento? Sem incômodo? Não existe. Não existe, né? Então, assim, nem sempre há prejuízos, mas às vezes há prejuízos que são, sabe, tão reais na vida da pessoa, né? E principalmente da precarização eu vejo assim, na precarização das relações amorosas, afetivas e sexuais. Eu vejo essa como assim uma das questões mais difíceis, sabe, difíceis de lidar no consultório, na clínica, com essa demanda, porque ela depende da outra pessoa também para eu trabalhar. E às vezes essa pessoa já também está cansada, já também não está muito aberta para trabalhar essa relação, sabe? Isso é verdade. E, Então, uma das barreiras. e que é complexo, né? Porque eu sempre digo, né? Relacionamento é difícil porque a gente pega duas ou mais, né? Mas vamos pensar duas pessoas que vêm de contextos diferentes, que vêm de situações de vida, que têm necessidades, e a gente quer que dê certo. Né? É uma coisa que tem tudo para dar É. errado e às vezes dá certo. Né? A gente bota elas morando E a gente juntas aí, borra. E daí aquilo. cozinhando juntas, e tem que estar tudo certo, né? Olha o Big Brother e olha a Fazenda aí para você ver o exemplo de que não é tão fácil assim. Exatamente. E daí tu pega e ainda tem daí os desejos, daí tipo assim, eu quero transar um dia, outra pessoa não quer, e daí hoje o outro quer e eu não, e hoje eu preciso de um carinho, mas o outro tem que adivinhar que eu quero esse carinho porque eu não posso pedir, porque se eu pedir eu tô implorando, me humilhando. Então eu sempre, daí o É. amor tem que ter uma bola de cristal, e daí tudo isso vai virando uma bola de cristal. Cara, eu adoro trabalhar com casal, né? Adoro mesmo, assim. E uma das coisas que você colocou agora é principalmente isso. Como é a questão da pornografia, ela também é sobre a gente não aprender a se comunicar nas nossas relações. Aí, às vezes, vamos lá, tenho um fetiche e não consigo comunicar para o meu parceiro. Uhum. Aí eu preciso drenar ou encontrar uma via para esse fetiche somente. Mas assim, ó, então, até falando sobre usar ou não pornografia no contexto clínico, eu já tive uma visão assim, um pouco mais construtiva a respeito disso, mas hoje eu tento perceber que a pornografia ela pode castrar um pouco a imaginação da pessoa. Acho que sim. Então, busco incentivar mais que a pessoa construa, né, a sua narrativa sexual, o teu protagonismo sexual, sem entrar muito nesse mundo, porque querendo ou não, é performático, né? Não tem como fugir. Isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? De entender que não tem respostas prontas. O que a gente precisa, quando a gente pensa como psicólogo, a gente tem que olhar e pensar qual que é o objetivo que eu quero alcançar, né? Porque se eu quero uma pessoa, vamos pensar, se eu quero um paciente tentar trabalhar a espontaneidade nele, talvez dar um modelo pronto não seja o adequado. Talvez a questão é se conectar. E daí também daí a gente vê a questão de quanto muitos casais o sexo não vai se tornando mecanizado com o tempo, né? Vai se. Ah, não se faz mais preliminar, agora é só penetração. Então daí é só o gozar e acabou. E daí isso vai fazendo com que se engesse também. E daí falta o diálogo, e daí eu preciso, às vezes, de uma outra ferramenta para poder lidar com essa energia sexual. E daí vem aquela discussão, aí não é mais como antigamente. Mas talvez não é porque não se faz as mesmas coisas que se fazia antigamente. Porque a gente está ignorando esse elefante aqui na sala, né? Fingindo que está tudo ótimo. E ao invés de falar sobre tentar arrumar aqui a nossa. Adaptar, né? Porque é isso, as relações são fases da vida, a gente adapta
essa nova configuração, esse novo desejo, como que a gente vai fazer para se manter atraído um pelo outro, que é um desafio, gente, imenso, Sim. né? E como que a gente vai fazer para manter isso? Eu tinha até pensado em alguma outra coisa aqui, mas vamos, vou deixar você. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu acho que talvez seja interessante a gente pensar. Na tua experiência como mulher, como é que é a visão da pornografia? Né? Na minha experiência como mulher, Porque a gente vê muito aí eu homem não... falando, né? O homem falando da pornografia, e eu acho que até tem uma naturalização da pornografia quando a gente vê pelo lado do homem. E como é que é pelo lado das mulheres? Olha, sabe que eu percebo? Assim, eu acho que a gente tem que parar de achar que a mulher não vê a pornografia. A mulher vê a pornografia do mesmo jeito. Uhum. Às vezes até com a mesma intensidade, às vezes mais, às vezes menos, né? Eu acho que a questão do uso da pornografia que eu tenho percebido para as mulheres, ela se torna menos necessária, assim, menos para o orgasmo. Uhum. Então, por isso que eu acho. Eu não sei por quê, Anderson, até isso é uma coisa interessante, mas eu acho que os homens buscam mais na internet sobre vício em pornografia. E aí eu acho que por isso que eles têm a impressão que eles são viciados em pornografia. Uhum. Entende? Porque aí eles consomem essas páginas proibicionistas que trazem essa visão do tipo, se você usa pornografia, tua vida acabou. E isso gera uma angústia muito grande. Uhum. Então, é difícil generalizar a experiência feminina com pornografia, porque eu acho que a gente está falando de um campo muito plural, sabe? Conheço mulheres que são heterossexuais, mas que gostam de acessar vídeos só de mulheres para fugir um pouco dessa, sabe? Ah, só penetração, só não sei o quê, que isso não excita. Isso não excita a mulher. Aí ela assiste só os vídeos né, de lésbicas. Aí tem outra questão também, né? Dessa fetichização do sexo entre mulheres na pornografia. Nossa, olha, sério, a gente podia ficar muito. Dá um curso aqui, dá uma disciplina toda aqui, essa conversa nossa. E esse eu acho que acaba sendo um ponto também, né? Porque a indústria acaba produzindo normalmente pensando no público masculino. Eu acho que são poucas, não sei se é marca, estúdios, que produzem Estúdios, né? pensando no que as mulheres gostariam de ver, talvez, no coisa. Por isso talvez tenha essa fetichização tão grande, né? A indústria pornográfica é machista, né? Ela não tá nem aí para saber o que vai ser feito com aquele. E sabe, tem outra coisa que é interessante dessa indústria. Quando a gente está falando da indústria cinematográfica, quando não é um pornô gay, o homem heterossexual não tem ânus, né? Eu nunca tinha Ele pensado nisso. não aparece. Ele é vetado. Aparece o corinho ali todo, mas o ânus ele fica de fora. Falta só a folhinha Não colada, assim, ó. Não se brinca ali, porque é uma relação heterossexual. E a gente sabe que, na prática, as relações sexuais heterossexuais também têm anos ali brincando, né, gente? Sim. De todos os lados. Então vai aparecendo esses flashes aí de coisas interessantes para a Muito gente interessante. conversar. E daí é aquela coisa, né? Se uma mulher gosta de ver uma bunda masculina, também já não acha direitos nos pornô, né? Porque não aparece. Não Porque acha? nem tem, né? Bunda nem tem. Não. E acho que dentro do pornô gay também tem uma questão dos corpos que aparecem. Eu não sei, hoje em dia já deve ter, assim, né, um pornô gay mais voltado, talvez, para os ursos, Não, né, para os tem categorias, já né? Vamos dizer assim, se tu categorias. entra lá no Xvideos, não posso falar porque eles não estão patrocinando. Né? Aí você bota um pé. Desses sites, né? Mas se quiserem patrocinar, tamo aí, né? Mas quando tu entra no site, vai ter todas as categorias que tu imaginar. E isso é interessante, porque eu posso procurar algo para ver até o quanto isso me estimula ou não. Né? Acho que é uma coisa interessante. Uhum. E uma valorização de todos os corpos, mas ainda assim existe uma ode ao corpo perfeito, né? E daí, claro, a gente vai ter toda a questão do quanto isso também impacta os
a autoestima do homem gay, né? Que isso é um fato que a gente vivencia muito, assim, né? Que tem uma diminuição do valor do cara que é o gordinho, do afeminado, né? E que a gente sabe que isso tem muito a ver também com a heteronormatização da imagem, né? Tipo assim, tem que ser o homem perfeito. Isso afeta muito. Sim, com certeza. Inclusive até uma desvalorização do passivo, o que é muito interessante, porque dentro da indústria pornô, o passivo é o que ganha mais. Né? Olha Eu já vi só, entrevistas de atores pornô dizendo isso, que muitos acabam fazendo o papel de passivo nos filmes porque paga muito melhor do que pro ativo. do que o ativo. A hierarquização. Né? E se eu não me engano, as mulheres também ganham mais que os homens no mercado pornô. Então é interessante pensar que pelo menos a gente fala muito, né, da erotização, sexualização errada do corpo feminino, mas pelo menos é um mercado que paga a mulher melhor que o homem, né? Ah, isso eu não sabia, não. É. Até eu ia citar que também a mulher era mais mal paga. Eu já, pelo menos eu vi entrevistas falando que as mulheres são mais bem pagas que os homens, né? Mas talvez depende Entendi. da empresa, mas eu acho que é uma coisa E se interessante. você pensa numa questão assim, eu não sou estudante de cinema nem nada, mas numa questão cinematográfica, o próprio close, né? Aonde a câmera está posicionada, é tudo para favorecer a exposição desse corpo da mulher, muito mais do que do Tanto homem. que se tu pensar no filme heterossexual, as estrelas pornô são as mulheres. As mulheres são as mais Uhum, famosas. Né? Os homens acabam tendo um papel coadjuvante, principalmente pensando que o público focado, né, das empresas são os homens, né? Então é uma coisa interessante. uhum, E daí eu acho que vem muito também dessa questão, né, da valorização de corpos, né, dentro do pornô e fora do pornô, né? sim. Porque ao mesmo tempo talvez a indústria tenha essa relação, que é uma relação complexa, né? Porque também não dá para dizer, ai, como a indústria é maravilhosa. Não, a gente Ai, que sabe que é ótimo. super abusiva, às vezes faz as pessoas transar durante horas e é droga e é um monte de coisa relacionada É. ali. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que pensar o quanto isso molda o pensamento masculino e da sociedade como um todo fora, porque querendo ou não, tu mostra ali o que a sociedade quer ver. E se a gente vive numa sociedade heteronormativa, onde, né, o homem é mais valorizado que a mulher, como é que isso vai aparecer no pornô também, né? A Uhum. gente vai ter mais Exato. dominatrix? A gente vai ter mais filme de dominatrix ou mais filme de mulheres submissas? Mais filmes de mulheres submissas, né? Aham, concordo. O que é muito. E daí, ao mesmo tempo, a gente tem os paradoxos, né? Por exemplo, vamos pensar o Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E é o país que Uhum. mais consome pornografia trans no mundo. Sim, isso é uma questão assim que realmente não tem como falar de pornografia sem abordar, né? Que essa, essa viabilização do conteúdo causa uma pedagogia sobre os corpos e sobre os desejos. Que é sobre isso. Então, se é um tabu ainda hoje o corpo trans, aonde eu vou buscar ver esse corpo trans? Na pornografia. E por isso que esse consumo é tão enorme. O grande problema, na verdade, né, se a gente parar para pensar, é que o problema, eu acho, da questão da prostituição trans, não é. Da prostituição como um todo, mas a prostituição trans, não é a prostituição. É que esse é o único espaço que durante muito tempo Ah, foi com certeza. permitida às pessoas trans. Então não existia outra Ai, possibilidade. Eu tinha que ser prostituta, eu tinha que vender meu corpo porque não era permitido. Que bom que hoje a gente vive num mundo que é mais inclusivo. aqui assim, né? Tipo assim, Estamos precisamos tentando. caminhar muito ainda, né? Mas, tipo É, assim, né, temos uma deputada maravilhosa lá na Câmara, tá defendendo maravilhosa. tudo e tá super famosa. Temos, né, cantores, temos atrizes. Eu acho que a gente, tipo assim, isso é uma coisa que há 15 anos atrás a gente não poderia nem imaginar uma coisa dessas, né? Eu acho que esse é um ponto Exato. importante. Esses dias eu vi umas entrevistas da Roberta Close, né? Ah, cara, a Roberta Close tem uma importância Exatamente. absurda para as mulheres trans travestis. Né? Eu tava lendo um livro maravilhoso esses tempos que se chama O Parque das Irmãs Magníficas, que é o que conta a história Hum, de um grupo de travestis num parque em Buenos Aires.
E daí tem uma pessoa que seria o equivalente a Roberta Close, lá da Argentina, que eu não vou lembrar o nome, mas que era super famosa, uma atriz trans, e quando ela morreu, disse que foi um luto nacional, assim. Então tem pessoas que são muito importantes quando a gente pensa na luta como um todo. Outras que também furaram a bolha, Nani People, que daí também vai né, que conseguiram entrar e furar a bolha da cultura pop, assim, e conseguiram trazer, e eu acho que esses foram pessoas que fizeram um movimento muito importante, né, e que possibilitaram. Mas, de novo, né, a gente também tem que pensar que o grande problema também da prostituição, às vezes, acaba sendo também a precarização dos espaços, porque essas pessoas acabam se colocando em situações de risco, né, de agressão, de entrar num carro de um desconhecido e não saber se vai sair viva de dentro do carro, que esse acaba sendo delicado. E daí eu acho que tem uma coisa interessante da gente pensar que essa uberização da pornografia, que é o OnlyFans, né, que eu brinquei no início do vídeo, que acaba sendo interessante aonde eu posso usar o meu corpo de outra forma para ganhar dinheiro sem precisar me colocar em risco. Protegida. E eu acho que isso foi uma ferramenta muito importante, principalmente quando a gente pensa na pandemia, onde as pessoas não podiam sair de casa, e que foi muito importante para essas mulheres também. Mas aí a gente pensa que o tanto que rola de print desses momentos, aí vazamento dessas imagens. Esses tempos, acho que foi há pouco tempo atrás, a gente teve mais de se não 2 ou 3 casos de adolescentes que cometeram suicídio porque vazou fotos, né, assim, de nudes que haviam enviado. Então, se a gente acha, olha só como é perigoso a gente limitar a pornografia ao conteúdo que está lá nos sitezinhos que a gente não vai citar o nome, né? E todos nós temos uma coisinha dessas aqui que dá para fazer a hora que quiser. Pois é, então, o que causa mais prejuízo, o que pode causar mais prejuízo? Então, eu tenho muita consciência, assim, na hora de considerar que o que eu acho que causa mais prejuízo às relações amorosas, afetivas, sexuais, é a falta de informação, de orientação, de contato com adultos, que não é para outro coleguinha fazer a tradução, gente. Não é para outra criança explicar o que é emoção, o que é conteúdo sexual, como a gente se relaciona. Falta de adultos que entendam que é responsabilidade nossa ensinar para as crianças que ela vai entrar em contato com aquele conteúdo, mas que aquele conteúdo não representa as relações reais que ela vai construir ali. E que aquilo pode sim ser danoso também, sem ser pela via da proibição, porque essa não funciona, a gente já entendeu. Eu acho que nós dois, né? Porque tem muita gente que não conseguiu entender isso ainda. E esse vai ser o problema, né? Porque vem muito discurso do eu não vou falar para não incentivar. Mas é que as pessoas não se dão conta que se eu não falar, outra pessoa vai falar. E daí eu não tenho controle nenhum do que o outro vai dizer. Então, eu já vi escola falar isso. Eu já vi escola chamar e falar: a gente deixa na mão dos pais. Eu falei: então vocês estão sendo negligentes. Porque é isso que está acontecendo aqui. Você chamou os pais para falar de uma situação que aconteceu aqui para jogar na mão deles? Querida, esse é um problema da escola também. Daí eu acho que vem várias questões quando a gente pensa na educação, né? Porque daí a gente tem, a mercantilização da educação, que é um dos problemas que a gente está vivenciando hoje. Nenhuma escola quer perder aluno, porque aluno é dinheiro, e eu preciso de dinheiro para ter lucro. E daí aqui a gente tem um problema gigantesco, porque no momento onde eu não quero desagradar o pai, eu acabo tolhindo muita coisa, né? Então eu jogo para debaixo do tapete, eu faço de conta que não aconteceu, né? Eu não vou trabalhar polêmica, só que o problema é que isso vai justamente vulnerabilizando essas crianças muitas vezes, né? E daí, além disso, eu acho que tem até a questão também, né, pensando pelo lado da escola, a gente pensar que... Eu penso quando eu era criança. Quando eu era criança, a escola tinha que se preocupar com o que acontecia dentro do pátio da escola. Agora, o grupo do WhatsApp faz parte do pátio da escola. Com certeza, que perfeito. Né?
E daí o que eu Sim, faço? total. Porque daí não tem como eu botar um monitor pra vigiar o que tá acontecendo. E daí, né, esses dias até vi um comentário no TikTok de uma mãe que tava com um smartwatch gravando as aulas do professor. E daí também vai pro outro extremo, onde, tipo assim, tem invasões e coisas que são complexas de lidar. E daí quando a gente não tem uma normativa adequada para se olhar para o desenvolvimento e pensar o que a gente precisa ensinar para essas crianças para a gente criar uma sociedade melhor e para eles terem vivências melhores como indivíduos nessa sociedade, a gente está pecando. E daí está se aprendendo, às vezes, dos piores jeitos. Você quer que as pessoas tenham um uso mais consciente. Olha, vamos trocar saudável por consciente. Né? Então, assim, um uso mais consciente da pornografia ensina para ela o que é isso. Né? É a mesma coisa do açúcar, por exemplo. Se eu só proibir por 2 anos a Celina e falar, não, açúcar não. Primeira festa que ela for, a menina vai com a glicose lá em cima. Vai ficar 3 dias passando tamanho, assim, mamãe. Sugar rush total. É isso que a proibição faz. A proibição gera rebeldia e quebra de normas e compensação. E compulsão. Compulsão, total. Eu não consigo lidar com isso depois de uma maneira saudável. Exatamente. E o que quer dizer? Que não quer dizer que eu vou até usar depois. Eu só tive acesso à informação. Foi explicado para mim que isso ia acontecer. O que era aquilo? O que eu posso esperar? Então, aí é muito engraçado, né? Porque aí a escola, muitas vezes, em vias de dizer que fez algo a respeito, chama lá a gente, né? Assim, para dar 1 horinha de conversa, convida os pais por uma cartinha ali na agenda, foi, não foi, e acha que pronto, falou. Eu gosto muito, até você falou da Aline Sardinha, eu gosto muito quando ela faz um retrospecto da necessidade de falar sobre sexualidade já no desfraude da criança. Né? Que é a primeira vez, gente, é a primeira vez que ele entende que tem corpo ali. Opa! E esse corpinho aqui que eu não conhecia muito bem, agora eu tô vendo que papai tem, que não sei o quê. É responsabilidade nossa começar a falar desde ali, porque é ali que você vai ensinar como você vai se relacionar com esse corpo, quem vai se relacionar com essa parte do teu corpo, quem pode, quem não pode, com quem falar. Exatamente. Então isso já é construir consentimento, já é construir relação com a genitalidade. Claro que eu acho que é importante falar assim, a gente não tá dizendo para vocês pegarem os filhos de 5 anos de vocês, abrir o site aquele e mostrar todas as categorias. Não é isso. Não. É encontrar linguagem para começar a ensinar sobre isso de uma forma que seja construtiva. Né? Que possa... Linguagem apropriada. Exatamente, né? Apropriada àquela faixa etária. E não vai ser, falei uma vez, está falado. Exatamente. Vai falar conforme a nova faixa etária. Né? Então, nós, adultos, precisamos de capacitação. E aí, eu fico pensando assim, né? Então, estou prestes mesmo a parir, né? Há poucos dias de parir. E pensando aqui, nossa, que interessante, ela sabe tudo sobre como conversar com crianças sobre, né? Lógico que não sabe tudo, mas na época quando Celina, né, minha filha, for uma questão trabalhar com ela, a questão da sexualidade, já vai ser outra situação. Sabe, já vai ser outro desenvolvimento tecnológico. Como é que será que vai estar a internet daqui a alguns anos? Nossa cabeça que vai projetar no nosso olho as visões. Imagina, a gente não vai ter controle nenhum, porque hoje pelo menos a gente consegue por trás do filho olhar o que ele está olhando no celular. Mas quando for uma coisa nos olhos, não vai ter o que fazer. Aquele óculos do Google. Né? Aí vi esses dias, lançaram o primeiro computador sem tela, que é o óculos. Você está trabalhando aqui. E aí? Mas eu acho que a grande questão é, número 1,
aceitar a ignorância, porque isso, no geral, a gente tem muito desconforto de não saber. Mas daí, quando a gente aceita a ignorância, a gente pode olhar e dizer assim, eu não sei, vou aprender sobre. Né? Claro. Então, vou procurar um psicólogo, um educador sexual, alguém que trabalhe com, né, fazer treino de paz. Treino de paz é uma coisa fantástica, que é uma ferramenta que nós da psicologia temos para poder orientar pais de como conversar sobre N coisas. Daí a gente vai falar de luto, a gente pode falar de sexualidade, a gente pode falar de, né, menstruação, a gente pode falar, né, de pelo pubiano, a gente pode falar, né, divórcio, que também é muito. Normalmente o treino de pais tem a ver com Sim. divórcio, né? Mas não, a gente pode procurar outras coisas boas também. E esse é o E, ponto. e sabe o que é essa linguagem apropriada que muitas vezes eu acho que não ensinam para os pais? É perguntar. Qual é a dúvida? E isso eu já vi muitas pessoas que vão dar essas palestras ou vão fazer essas conversas nas escolas que não fazem isso. Elas partem do princípio de educação horizontal, né? E aí o mais interessante você vai ter que sentar e você vai ter que perguntar para essa criança qual é a dúvida dela. E a partir daí você vai entender qual é a demanda dela. Ela não vai estar tão interessada em saber o Beabá, o Kama Sutra. Não é sobre isso. Ela vai querer saber se tal pessoa da minha sala começou a namorar com outra tal. Isso quer dizer que eles fazem sexo? É isso. E você vai explicar que não, isso não quer dizer que eles fazem sexo. Né? E aí você vai encontrar uma linguagem para decifrar para aquela criança isso. Exato. E quando for coisas do tipo mais assim, realmente de exposição, houve uma exposição ao conteúdo sexual explícito, é conseguir dar conta desse lugar também, né? De falar assim, sim, não mentir para aquela criança e adolescente. Sim, isso é uma prática também, acontece, né? Mas você não vai precisar fazer se você não se sentir confortável, e aí você vai ensinando também consentimento. Você olha, né, dentro, então, já que você teve acesso, quais são as suas dúvidas? Dentro da relação sexual vai acontecer muitas coisas, muitas você vai querer fazer, outras não. Então, ir achando esse espaço é difícil. Claro que é. Mas ser um bom mas pai ninguém é difícil. Disse que ia ser fácil. Mas ser um bom pai é difícil. E daí é aquela questão, tu tem um filho de 10 anos, e tu abre, chega em casa e, né, mais cedo trabalho, tá ele lá se masturbando, olhando um vídeo no celular. Tu vai pegar um cinto e vai bater nele? Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas talvez seja na hora. Ou pede desculpa e fecha a porta. Tá na hora, talvez, depois de conversar, né? De falar os locais tudo bem adequados que não é naquele momento, isso. Né? Exatamente, né? Mas, tipo assim, é poder a grande questão. Entender o que é, claro. Daí tem uma coisa. Fases de vida. Uma coisa é um adolescente, um pré-adolescente. Você tem que pegar uma criança de 5 anos, é uma outra conversa, é um outro manejo. Mas ir lá brigar com a criança, proibir, às vezes o estrago vai ser pior, né? Vai ser maior. Então, é conversar. E daí, se vocês não sabem como conversar, procurem alguém que saiba. Vamos, né, conversar com profissionais. Pessoal, tem gente que fala no Instagram sobre isso o tempo todo, manda uma mensagem. Olha, eu tô com dificuldade para conversar sobre isso com meu filho. Agora tem muita gente, muito criador de conteúdo decente, né, pessoal? Não vamos pegar os desinfluenciador digital e tem uns péssimos. Mas, tipo assim, as pessoas no geral são abertas, mas a gente tem que se colocar naquela posição de humildade para dizer, eu não sei, preciso de ajuda. Sim, total. Eu acho que entrar nessa posição ela é crucial, assim, ela é a mais importante. E a gente não é estimulada a ela desde criança, né? É isso, a gente é estimulada a quê? A saber, a responder, a gabaritar, a não sei o quê. E isso faz com que a gente seja aí intolerantes e pouco flexíveis, e pouco abertos a reconhecer que a gente precisa sim de ajuda. E a gente desiste muito fácil daí, né? Porque daí não é pra mim, não sei, não é pra mim. Sabe que... Porque, sabe... Diga. Eu só ia fazer um comentário que, tipo assim, ano passado eu me propus aprender a jogar tênis. Nunca tinha pegado uma raquete na minha vida. Tipo assim, e aí, como é que foi? Obviamente, passei muita vergonha, né? Tipo assim, errava a bola. A única coisa que não aconteceu é eu dar uma raquetada, a raquete voar e acertar na cabeça de alguém. Isso, graças a Deus, não aconteceu. Mas estar nessa posição de não saber o que fazer
ela é muito desconfortável. É. Mas se a gente se permite estar nessa posição, de pouquinho em pouquinho a gente vai vendo que é uma habilidade que se desenvolve. Hoje eu consigo jogar uma partida inteira. Eu tô orgulhoso de mim. Vai fazer um ano mais ou menos que eu comecei a. Não, e tipo assim, eu fico surpresa. Mas é claro, eu não quero ser o Guga. E não preciso ser o Guga. Eu só quero jogar uma partida, me divertir, rir. E daí esse é o ponto, de se permitir ser medíocre em algumas coisas e tá tudo bem. Importante. Porque imagina se você, desde criança, tivesse sido projetado em você a ideia de que você tem que ser o Guga. Uhum. E aí o sofrimento que ia te causar não ser o Guga. Sim, exatamente. Claro, e é aquela coisa, se era pra ser o Guga, eu teria que ter começado com 10 anos de idade, não agora com 34 anos, né? Mas é um E processo. que é o sofrimento também quando em relação à orientação sexual. Sabe, a gente assim, eu acredito que você deve atender também bastante pessoas da comunidade, Sim, né? muitos. Como eu. E você consegue identificar algum dos seus pacientes ou ex-pacientes que não carregam experiências extremamente traumáticas na escola e na infância e adolescência? Esportes? Todos, né? Não! Ah, tá. Em relação à orientação sexual. Sim, 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 sim. Quanto mais velhos, pior. Porque, querendo ou não, quanto mais velhos, maior era a repressão, né? O romance que eu tenho publicado na Amazon, que é o Sugar, fala muito disso, assim, né? Do se descobrir, não, melhor, do se permitir ser gay e o quanto isso tá muito atrelado a traumas do passado. E a gente lida com isso o tempo todo. E daí, né, não sei se tu já atendeu, assim, pessoas que foram se permitir ser gay depois de ter filhos, né? E aquela coisa, eu sou velho demais pra isso, não. Fazer transição de gênero aos 50 e poucos. Mas aí, por que eu fiz essa aproximação? Porque muito provavelmente, na maioria dos casos, essa família sabia dessa orientação sexual. Às vezes sim. Essa família não conversou. Essa família fingiu que aquilo não existia. Os professores fingiram que aquele bullying não estava acontecendo. Então, desta maneira, você não protege essas pessoas de colecionarem sofrimento que elas vão lembrar deles pelo resto da vida. É a mesma coisa com a pornografia. Então, saibam, escolas, pessoas, todo mundo que é adulto aqui que está vendo esse vídeo, saibam, quando você vê uma criança ou um adolescente, provavelmente essa criança ou esse adolescente já entrou em contato com pornografia. O quanto que você se sentiria confortável para ser uma pessoa diferente, que vai trazer informação, que vai fazer com que essa pessoa possa ter, né, acesso a uma informação de qualidade, para dar significado para aquele mundo que para ela não tem. Então, assim, é uma maneira de você proteger. Isso que tu falou é genial. Proteger, né? As pessoas acham que expor, né, e falar sobre, não, melhor, as pessoas acham que não falar sobre é proteger, mas bem pelo contrário. No momento que eu mostro para uma pessoa que essa realidade não existe, eu deixo ela vulnerável para uma realidade que pode ser muito agressiva. Então, perfeito. Quanto mais eu puder trazer, é que nem uma vacina, né? Eu vou trazendo isso de uma forma amena para que a pessoa crie, né, anticorpos para lidar com a parte ruim dessas coisas. Porque tem parte ruim, tem abusos, tem pessoas que querem se aproveitar. Então são coisas importantes pra gente pensar. Roberta, querida, chegamos no nosso fim, porque tu disse que era pra mim te interromper, porque a gente falou horrores. E, amada, se deixar, queria saber se tem alguma coisa que tu gostaria de dizer. Eu quero que tu fale pro pessoal onde é que a gente pode te encontrar também, porque eu tenho certeza que todo mundo adorou essa tua fala. Fala um pouquinho. Bom, agora estou saindo de licença maternidade, então vou tirar os meus meses aí de amamentação livre demanda, mas Tom, né? Agora eu posso falar a mãe tá on, né? Minha primeira filha. Mas eu acho que tem a minha página ali no Instagram, @betagob, né? Que, gente, eu sou uma pessoa muito analógica, eu realmente, para alimentar ali, mas ó, me custa, mas tô lá, manda mensagem, eu sou conversadeira, adoro trocar ideia. Ai, que coisa boa.
Roberta, muito obrigada pela tua presença. Foi maravilhoso esse papo. Tenho certeza que todo mundo gostou. E pessoal, como sempre, quem ficou até aqui, obrigado por ter assistido a gente. Lembrem que vocês podem encontrar a gente lá no @Vozes Afirmativas e eu no @psicólogo Anderson Pereira. Um grande beijo, pessoal, e até o próximo episódio do Gaycast. Tchau!